irmão, cumprimento você na paz do Eterno. No vídeo passado, na parte 3, eu concluí dizendo que a besta que saiu da terra era os Estados Unidos e a besta que saiu das águas foi o Sacro Império Romano. A besta que subiu da terra, João diz que ela seria mais poderosa do que a besta que saiu das águas. E ela fazia descer até fogo do céu à terra, na presença da besta que recebeu a ferida de morte e vivia. A besta que saiu da terra, ela é muito poderosa. Ela conseguiu enganar e dominar o mundo inteiro, porque na aparência dela era de cordeiro, de mansa, mas quando saía para agir, agia como um dragão. Então, é exatamente o que nós podemos ver no Império Americano. Eles fazem doações de milhões de dólares quando os países estão em alguma catástrofe, mas na hora deles agirem, eles agem em questão de guerra como um dragão. Veja o que foi feito com o Saddam Hussein, com o Afeganistão, as covardias que têm sido feitas lá, essas guerras passadas no com os Vietcong no Vietnã. Então eles agem como um dragão. João, depois que viu essas duas bestas, ele observou um fato novo. Ele viu as duas bestas agindo, a ação das duas. Mas ele observou um fato novo. Ele disse assim, eu observei que a besta que saiu da terra mandou fazer uma imagem da besta que recebeu a ferida de morte. E foi permitido que desse espírito para essa imagem, para que agora essa imagem começasse a falar e fizesse que fosse morto todos que não quiserem lhe aceitar, lhe adorar. Aí vem os sábios da internet e começam a dizer que essa imagem da besta é João Paulo que vai ressuscitar. E que quem não adorar João Paulo, é porque fizeram a imagem, agora fizeram João Paulo de cera, e está andando com João Paulo pelo mundo todo afora. Essa parte do João Paulo é como acontecia com os antigos imperadores de Roma. Todo o templo romano dos deuses pagãos tinha lá uma imagem do imperador. Eles fizeram uma imagem do João Paulo também, conforme a nova fé que a Igreja de Roma passou a adotar, de fazer imagem dos seus santos. Mas o que João viu não foi a imagem de um homem. João viu a imagem de uma besta. Agora, na luz da palavra, você poderá entender o que é essa imagem da besta. A imagem da besta, a Igreja de Roma, ela cresceu e virou um império. O Sacro Império Romano. A segunda besta mandou fazer a imagem daquela besta que recebeu a ferida de morte e vivia. Você está preparado, meu irmão, para receber
a verdade. Então aí vai. Em 1844, um homem lá no Irã se dizia um enviado de Deus, e que esse enviado de Deus iria, como enviado de Deus, ele trouxe uma nova fé, uma nova religião. É a fé Bahá'í. Esse homem foi perseguido e posteriormente foi até condenado à morte por estar anunciando uma nova religião. Porém, olhe a data. No ano de 1700 e pouco, o Napoleão Bonaparte conseguiu acabar com o Império Papal. Agora olha a distância, 1700 para 1844. Cento e poucos anos. Foi o ano também, a época também que os Estados Unidos estavam se despontando. Aí tá tudo encaixando no Apocalipse. Tudo encaixando na sequência. João viu a besta que saiu das águas do mar, a besta que saiu da terra, e viu que a besta que saiu da terra mandou fazer uma imagem. Hoje, os Estados Unidos reconhecem e apoiam a religião Bahá'í. E eles levaram para a ONU, e hoje essa religião é uma religião que serve de orientação para a ONU. E se você ouvir, se você pesquisar e começar a ver os fundamentos dessa religião, essa religião só fala em nova ordem mundial. Está compreendendo? Essa religião recebeu todo o apoio da ONU. Os templos que ela constrói são templos enormes. E já estão em 200 países. Tem gente seguindo essa religião. É uma religião que abraça todas as outras religiões. Crê na Bíblia, em algumas partes da Bíblia. Só que eles não aceitam o Messias que foi sacrificado como o Salvador. Aí está a sabedoria que João viu. Que a besta que saiu da terra, ela manda fazer uma imagem da besta que saiu do mar. A besta que saiu do mar é uma besta religiosa. Então, a imagem da besta religiosa tinha que ser uma religião. Não é uma imagem feita com cera, com pedra. É uma imagem de um império. A religião não tomou conta do Império Europeu praticamente todo, não teve influência até aqui no Brasil. Os negros africanos que chegaram aqui no Brasil, hoje se você for pesquisar, todos os santos da Igreja Católica estão dentro do candomblé. Porque o negro africano, para não ter conflito com a besta, com o Império Sacro Romano, ele colocou o nome das adorações dele, dos espíritos que eles adoravam, dos mesmos santos da Igreja Católica. De modo que quando fosse alguém da Inquisição lá, vocês estão mexendo com bruxaria, com espiritismo. Não, aqui nós adoramos São Fulano, São Ciclano.
Então, eles mandaram fazer uma imagem, quer dizer, imagem é religião, uma religião para a nova ordem mundial. Aí você que por acaso pertence à Igreja Católica de Roma, está aqui visitando o canal, você pode se preparar, porque a imagem que a besta que saiu da terra, que são os Estados Unidos e a ONU, estão apoiando, não é a besta que recebeu a ferida de morte. Não será o Vaticano que vai governar de novo. Quem vai governar o mundo agora, religiosamente falando, será a fé Bahá'í. E João já disse que todos que não forem lá para adorar serão perseguidos de morte. A fé Bahá'í, hoje, ela está mansinha, humildinha. É a nova consciência. Mas assim que a ONU implantar, junto com o governo americano, porque quando você falar em ONU, quem manda na ONU são os Estados Unidos, exceto raras exceções, que são onde os conselhos de segurança definem invasão ao país. Mas quando a ONU escolheu o seu líder máximo para governar o planeta, a fé Bahá'í será eleita a religião da tolerância. Eu creio, particularmente creio, eu não sou dono da verdade também, a verdade está na Escritura. Você que gosta de ouvir as nossas pregações aqui no canal, você não deve me pegar aí como a verdade. A verdade está na Escritura. Amanhã eu posso mudar de opinião e reconhecer que errei em algumas coisas. Mas, e não quero que você use isso também para criticar as outras religiões. Alguma verdade que você ouvir de mim aqui não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra do Criador. E eu posso interpretá-la de uma maneira errônea. Então, a nova religião da ONU, ela vai superar a Igreja de Roma. O que eles farão com a Igreja de Roma é o que está escrito no Apocalipse 17. Os maiores apoiadores da fé Bahá'í, eles vão tomar toda a riqueza do Vaticano. Eles vão deixar o Vaticano nu, pelado, sem nada. E por fim, a Escritura diz que a grande prostituta será queimada no fogo. Poderá ser um ataque de guerra, míssil nuclear, não sei. Quando acontecer, você saberá. Porque esses reis que apoiam a ONU, apoiam a nova ordem mundial, eles ficarão com a imagem da religião que governou. Então a imagem da religião que teve império, nada mais, nada menos é do que a fé Bahá'í. E aí, essa religião, ela não tem um nome queimado, filme queimado. A Igreja Católica hoje, a Igreja de Roma, ela tem o nome queimado. Quantos milhões de pessoas já não foram mortos por ordem da religião do Papa? Olha aquela inquisição que a igreja fazia contra as pessoas que não queriam
aceitar as mudanças que foi feita no cristianismo. Essa besta que saiu do mar, ela matou muita gente. E essas pessoas têm seus descendentes, essa linhagem de descendentes até hoje. E ela matava pobre, matava milionário, matava quem entrasse no caminho dela. Bastasse falar que a fé dela era diferente. Então, a besta da terra conhece os problemas. Você não está vendo que a mídia Illuminati, quanta coisa envolvendo os sacerdotes da igreja romana estão denunciando agora? Tem fato que estão denunciando agora que aconteceu há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Por que não denunciaram na época? Porque naquela época, a besta que saiu da terra precisava da besta que estava ferida de morte, para ajudar a controlar o povo. O Vaticano é dono das maiores fortunas do planeta. Você vê o Vaticano pequenininho, aquela bolinha de terra, mas você nem imagina a quantidade de bilhões que o Vaticano possui. Só que não está no nome do Vaticano. Ele tem o controle total, mas não está no nome dele. Então, quando tiver no cumprimento do Apocalipse 17, os reis da terra, que a Escritura fala que são 10 reis, eles se juntarão para entregar o reino para a besta. Então eles vão tomar toda a riqueza do Vaticano. O Vaticano vai ficar nu, pelado, sem condições de pagar as despesas nem de iluminação pública. E por fim haverá o cumprimento da palavra do Criador. Porque a igreja de Roma hoje, ela não é uma besta que manda, que tem poder de fazer guerra. Porém, ela será destruída no fogo e não terá como subsistir, porque o Criador eterno disse, pois prostituiu a palavra do Criador com todos os reis da terra. Os reis da terra precisavam da religião para dominar a massa humana do planeta. E eles usaram essa grande prostituta que contaminou todo o planeta Terra. Hoje os evangélicos estão aí unidos. Em breve acontecerá o ecumenismo. Os líderes religiosos, os grandes pregadores, padres, pastores, eles, seguindo a orientação da ONU, da seita secreta, eles irão conduzir todo o povo a adorar como Deus, entre aspas, adorar a Deus, entre aspas, na Igreja Bahá'í, que é a imagem da besta que saiu das águas. E aí, os líderes do Vaticano vão ficar com muito ciúme, porque todos os reis da terra vão lá beijar na mão do homem que se assentou no lugar de Cristo. Só que eles vão parar de ir lá, porque o tempo da religião já acabou. Agora eles não precisam mais dessa religião, porque eles têm a imagem dela. E milhões de pessoas já estão frequentando a imagem da besta. Então os líderes, os governantes vão abandonar os papas. Vão parar de receber o Papa como um grande homem de Deus. E aí gerará o ciúme.
E eles começarão a conspirar. Eles têm domínio de rádio, de televisão, de jornais. Eles vão começar a conspirar contra a fé Bahá'í. E aí os 10 reis se juntarão para destruir o Vaticano do mapa. A Escritura diz que a grande prostituta será queimada no fogo. É o fim. Talvez você pertença à igreja de Roma, vai estar me chamando aqui de louco, mas no tempo certo você vai verá que o que eu estou dizendo aqui agora é verdade. Então, a grande prostituta, ela está manchada com o sangue dos santos. E agora, aqueles que temem ao Criador, vai estar falando de longe. Justos são, justo e verdadeiro são os teus juízos, ó grande eterno Criador. Falaremos junto com os anjos. E fica meu alerta. A religião Bahá'í, ela não aceita o Messias que foi sacrificado como o Filho único do Criador. E olha, em nenhum outro há salvação. A salvação está no Messias. No Messias, que está na glória do Eterno. E virá em breve. Mas antes, vai se manifestar no mundo o filho da perdição. E ele vai ser apresentado como aquele que é como um filho de Deus. Então fica o alerta para você. Não vá, você que teme, que aceitou o sacrifício do Messias. Quando essa religião for oficializada e que um grande líder carismático for mostrado na TV, rádio, jornais, convidando você para uma nova consciência, sai fora disso. Porque em breve virá perseguição. A Escritura não mente, a Escritura diz que a imagem da besta recebeu poder para falar. E a imagem da besta fez que fossem mortos todos os que não quiseram lhe adorar. Porque lá nessa religião estará o último profeta. Eles esperam o último profeta. Lá nessa religião estará o anticristo falando contra o nosso Messias. Eu vou deixar aqui no rodapé do meu vídeo um vídeo para você assistir, onde o rapaz fala tudo sobre a religião Bahá'í. Ele vai explicar tintim por tintim, até chamar o nosso Messias de analfabeto ele chamou. Falou que o nosso Messias era um analfabeto, ele não sabia nem pregar, mas aí eles pegaram ele e prenderam ele, porque ele veio, ele simplesmente lançou o Messias, filho do eterno Criador, como um sábio que apareceu. Mas aí ele chama aqueles deuses adorados no hinduísmo lá, tudo quanto é religião, como profetas vindo de Deus. Então, essa religião vai apresentar ao mundo uma nova consciência. E a mentalidade deles é até bonita. Defende a natureza, defende o amor, defende que não é a favor de guerra, que quando um país guerrear, é para juntar todos os países contra aquele país. Então a mentalidade deles é bonita de se ver, é enganosa. E eu estou te alertando, em nome do Criador, para você não cair nessa. Porque o líder carismático,
O último profeta que chegará nessa religião será aquele que vai falar blasfêmias contra o nosso Criador. Será aquele que vai dar ordem para nos matar, para nos perseguir, caçar de morte, porque a palavra do Criador, ela é fiel e verdadeira. A imagem da besta, a imagem da igreja de Roma que se tornou império, estará juntinha com a besta que saiu da terra. Pesquise aí, não fique só nas minhas palavras não, meu irmão, minha irmã. Não fica só nas minhas palavras não. Entra aqui na internet, no YouTube e começa a pesquisar Fé Bahá'í. E aí você vai ver como que a ONU já recebeu essa religião, ó. É a religião que prega o amor, a nova consciência. Foi a imagem da igreja de Roma que foi criada. E aí, agora essa imagem, quando ela começa... Agora não. Agora você vê as pessoas falando que estão sendo até perseguidos. Mas quando eles começarem a falar, como o Apocalipse diz, ela fará que sejam mortos. Então você esteja preparado para nem ir visitar. Porque se você for enganado, vai ser enganado por sua conta própria. O Criador está levantando servos dele em todo o planeta para alertar. Eu gostaria muito, encerrando por aqui, gostaria muito que você passasse a mensagem do Evangelho para frente. Você que não é inscrito no canal, se desejar, se inscreva, pois assim que aparecer novos vídeos, você será avisado. E continue pesquisando mais sobre a palavra do Criador, sobre as coisas que vão acontecer, comparando as que já aconteceram com as que estão chegando aí. Pois quando esse último profeta chegar, não deixe ele te enganar. Fique todos na paz do eterno Criador, no amor do nosso Messias, e estaremos unidos até a hora que o Criador permitir. Essa entrevista é com o arquiteto gaúcho Luiz Henrique. Ele é membro da comunidade Bahá'í. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia. Luiz, como é que está organizada hoje aqui no Brasil a comunidade Bahá'í? Olha, está estabelecida em todos os estados da federação, não é? Em mais de 600 localidades, e possui instituições eleitas a nível local e a nível nacional, que administram os interesses da comunidade Bahá'í no Brasil todo. E quais são os fundamentos da fé Bahá'í? Bom, os fundamentos, digamos, teológicos principais são a existência de um único Deus, como todas as grandes religiões postulam, um Deus infinito, incognoscível. Nós nunca vamos poder entender quem é Deus, só sabemos que Ele é a força que criou e que ama o universo. E que esse Deus, por amor à humanidade, envia de tempos em tempos uma mensagem, uma guia à humanidade. Essa mensagem vem à humanidade através de porta-vozes, que nós conhecemos como os profetas, ou os manifestantes, ou enviados de Deus. Aqueles que de tempos em tempos, na história da humanidade, revolucionaram os assuntos humanos através de uma nova maneira de enxergar as coisas. Como Krishna, como Zoroastro, como Buda, como Cristo, como Moisés, como Maomé, e no século passado como Bab e Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Então, o que Baha'u'lláh nos ensina é que esse mesmo Deus conduz a humanidade a um conhecimento cada vez maior da sua vontade, da vontade dele para a humanidade, através de professores diferentes. É como se a humanidade estivesse numa escola em que ela avança de ano em ano, de primeira série para a segunda série, para a terceira série, e vai tendo sempre novos professores. É claro que o amor ao professor não deve impedir a criança ou a humanidade de aceitar o novo professor e avançar assim no conhecimento. A isso Baha'u'lláh chama de revelação progressiva. Então, por essa razão, os Bahá'ís têm um amor e um respeito fundamental, essencial, por todas as religiões mundiais. Nasce desse conhecimento de que todas elas têm a mesma origem divina, todas elas fazem parte do propósito de Deus para a humanidade, e elas são assim como capítulos do grande livro de Deus que está ensinando a humanidade e que não terminou com Baha'u'lláh. No futuro,
Nós esperamos novos enviados, sempre virão. Sempre que a humanidade necessitar de uma guia, uma orientação, ela vai ser enviada. Luiz Henrique, atualmente se fala muito na nova ordem mundial. Na visão do movimento Bahá'í, como se dará essa nova ordem? Olha, nós acreditamos que estamos nas vésperas de uma grande transformação mundial. Nós, se fizermos uma análise da situação global, nós vamos ver que realmente ela está composta de crises nas mais diversas esferas, econômica, social, política. Essas crises, no entendimento Bahá'í, são dores de parto. São assim como as dores de parto antes do nascimento de uma criança. Elas não indicam o fim do mundo, digamos assim. Muitas pessoas falam sobre o fim do mundo, sobre a era de Aquário, sobre um novo milênio, mas a gente deve sempre lembrar que o fim da semana é apenas o começo de outra semana. Assim também, o fim do mundo, como é falado nas religiões, é o fim de um tipo de mundo, de um tipo de civilização, e o começo de outro. Baha'u'lláh, no século passado, enquanto estava aprisionado, ele disse que a humanidade chegou agora nesse estágio de maturidade, ou pré-maturidade. A humanidade estaria saindo da sua infância, da sua adolescência coletiva, e entrando num período de maturidade. Nesse período de maturidade, a grande característica é a paz universal, a paz mundial, conseguida através de uma unidade mundial. Então, dentro dos ensinamentos de Baha'u'lláh, há uma série de instrumentos e de princípios sociais e espirituais que nos orientam como alcançar isso. Mas, de uma maneira resumida, nós podemos dizer que a estrutura da Organização das Nações Unidas deveria sofrer uma remodelação radical, de modo que as nações do planeta se tornassem estados federativos de uma só pátria, que é a Terra. E como estados federativos de uma só pátria, todas as nações abririam mão de uma parte da sua soberania, por exemplo, o direito de fazer a guerra. E haveria um pacto universal de que qualquer nação que se levantasse com armas contra outra, todas unidas se levantariam para impedir essa nação e até acabar com esse governo. Essa é a estrutura de nova ordem mundial que Baha'u'lláh estabelece como essencial para que todos os outros problemas humanos sejam resolvidos. O problema essencial que hoje nós enfrentamos no mundo é a falta de unidade. No momento que a unidade mundial for estabelecida e reconhecida, e todos os povos do mundo puderem dispor do planeta como uma pátria-mãe coletiva de todos, e a guerra for realmente uma coisa eliminada da experiência humana, nós vamos ter outra civilização. E essa nova civilização é que Baha'u'lláh chama de uma nova ordem mundial. Luiz Henrique, quais são os pontos de convergência que existem entre a fé Bahá'í e as religiões tradicionais? Bom, são inúmeros. A crença em um Deus bondoso e criador é a principal de todas. A crença de que o amor é o principal instrumento de qualquer melhoria, de qualquer transformação é outra. Todas as religiões procedentes de Deus sempre ensinaram o amor e a tolerância como armas para a construção de um mundo novo. E não poderia deixar de ser assim agora. Só que o amor, como todas as coisas, ele tem níveis de manifestação. Nós podemos ter o amor à nossa família e, por causa do amor à nossa família, odiar a família do nosso vizinho. Ou nós podemos ter amor à nossa raça e, por causa disso, atacar pessoas de outra raça. Ou ter amor à nossa pátria e, por isso, atacar outras pátrias e assim por diante. Na verdade, o grande amor que hoje é necessário é o amor universal. É o único amor digno do século XX. De um século que alcançou aquilo que McLuhan dizia, uma aldeia global. Nós realmente hoje vivemos numa aldeia global. E o nosso amor, a nossa visão tem que ser de âmbito universal, não pode ser mais restrita a nós mesmos. Nós temos que perceber que o nosso bem individual, como indivíduos e como nações, só vai acontecer quando o bem coletivo da humanidade for atingido. As experiências recentes que nós temos tido de conflitos mundiais, como na Bósnia, como na Somália e outros, mostram muito já, os cientistas políticos, sociólogos, outros analistas internacionais, têm reconhecido já que se tivesse havido algum tipo de intervenção no início desses conflitos, as coisas não teriam deteriorado ao ponto que deterioraram. E é justamente o que Baha'u'lláh postula.
mas não uma intervenção por alguém que se arvore à polícia internacional, mas sim por um grupo de nações que coletivamente tomaram a decisão de que a paz é o caminho mais necessário. Por 6.000 anos, a humanidade tem experimentado a guerra para resolver os seus problemas. Por que não experimentar a paz durante um tempo e ver se funciona? Se ela funcionar, continuamos com ela. Se não funcionar, vai ser muito fácil voltar à briga novamente. Em termos de rituais, Luiz Henrique, a fé Bahá'í é muito diferente das outras religiões? Olha, um tanto, porque não existem rituais criados pelos homens na fé. Basicamente, não existem rituais dentro da fé Bahá'í. Cada Bahá'í desenvolve a sua vida espiritual através da oração diária, a meditação diária é prescrita também, a avaliação do seu caráter, e através da oração e da meditação e de um jejum anual, nós acreditamos que a vida espiritual pode ir progredindo. Esse crescimento, esse progresso se dá sempre, inequivocamente, com a reflexão sobre os nossos próprios atos e a tentativa de melhorar de uma próxima vez. Nós sempre temos uma oportunidade de corrigir aquilo que nós fizemos de errado, desde que haja uma análise sincera perante nós e perante Deus, e um arrependimento sincero. E arrependimento, é interessante notar, arrependimento sincero é sinônimo de mudança de comportamento. Não adianta um arrependimento que não mude o comportamento. Então, nesse sentido, a fé Bahá'í é bastante distinta, porque ela não tem sacerdotes, todos os Baha'ís trabalham, têm alguma profissão, a profissão é uma lei na fé Bahá'í, alguma ocupação, alguma coisa que possa ser de serviço ao próprio indivíduo e à humanidade. E não existem, então, líderes que pessoalmente guiem a comunidade. Existem instituições que são eleitas por voto secreto, tem propagandas eleitorais, onde todos são candidatos e todos são eleitores, com mais de 21 anos. E essas instituições coordenam, então, a vida da comunidade Bahá'í. E a vida da comunidade é toda, então, guiada por consultas coletivas. Bahá'u'lláh estabeleceu que a forma de tomada de decisões nesse estágio de maturidade humana é através do colegiado. Os homens se reunirem de todas as classes, todas as culturas, e cada um expressar seu sentimento a respeito da melhoria da vida.